Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Olá, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. Em Conta de hoje a gente vai fazer o seguinte: entrevista de valor de extrato. O que é isso? Você compra um imóvel, uma casa, a construtora ainda vai fazer, você compra na planta, né? Mas ela não consegue. Passou o prazo de entrega, não consegue entregar, tem mais um prazo, mas daí você pede lá o dinheiro de volta. Recebe tudo, recebe metade, como é que funciona isso aí, e quanto tempo depois que do contrato que a empresa não entregou, você pega de volta. Isso é um assunto bom hoje, daqui um cadinho, tá? Lucas Miglioli, o advogado, doutor especializado em direito imobiliário, vai explicar pra gente, começando assim, só adiantado, um pedaço. Quantos dias a construtora ainda pode ficar depois do contrato para entregar o que prometeu? Não há um prazo determinado para resolver o assunto, né? Se discute muito um prazo de carência que se dá para a construtora de 180 dias em regra para entregar o imóvel depois do prazo fixado do contrato. Quer dizer, então, além daquele prazo inicial estabelecido no contrato, ela tem mais 180 dias pela frente aí para acomodar alguma intercorrência e não pagar nenhum encargo sobre isso, sobre essa não entrega. Outro assunto também, inflação, focos, que é o Boletim Banco Central, os especialistas ouvidos toda semana. A inflação esse ano vai chegar a quanto? Eles estão achando quanto, hein? Kelly Oliveira. Desta vez, a estimativa para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu de 3,45% para 3,50%. E já solto. Agora sobre o rombo fiscal. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, está contra esse negócio de aumentar o teto do rombo fiscal, déficit fiscal, já que estava autorizado o governo a 139 bilhões, gastar a mais do que recebe esse ano, só que não está dando conta. Lígia Souto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a defender a reforma da Previdência para garantir o equilíbrio fiscal e a solvência do Estado brasileiro. O parlamentar disse também que não se sente confortável com o aumento da meta fiscal e salientou que essa possibilidade, sem a aprovação da reforma da Previdência, seria uma péssima sinalização para os investidores no Brasil. E o rombo fiscal está de onde mesmo? Daqui um cadinho eu conto para você, tá? Vamos em frente. Trocando em miúdo. Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. A prosa de hoje tem a ver com o perder a casa própria. Não falo ainda do perder no meio do financiamento junto ao banco. Hoje a questão é ter que fazer um distrato, é assim que se chama, quando a pessoa fica sem condição de pagar, mesmo enquanto o imóvel está na planta, sendo construído. Mas nesse caso tem restituição, sim, a pessoa ouvinte, né? Vamos nessa, vamos saber como é que é isso? Pois então, primeiro, gente, na hora de comprar um imóvel que ainda vai ser construído, mas que na verdade vai cair num longo financiamento no banco, com juros demasiados e os riscos naturais de diminuir o poder de renda da família, é preciso então fazer o quê? Tomar muito cuidado, né? Quem fala com a gente é o advogado Lucas Miglioli, especialista em direito imobiliário. Ter a visão de longo prazo. Às vezes as pessoas pensam que aquele momento a situação financeira da família está confortável, ela consegue acomodar aquela prestação, mas ela tem que olhar no horizonte de longo prazo, porque você tem aí uma construção em média de 36 meses, depois com a entrega da chave você parte para o financiamento bancário que muitas vezes ultrapassa os 30 anos. Reforçando, gente, na hora de assinar um contrato para a compra de casa própria, preste muita atenção, peça conselhos e ajuda também de quem entende do assunto. É um negócio que precisa dar certo, porque ele é para a vida toda. Certo, doutor? O negócio imobiliário é muito importante, ele é muito impactante para o orçamento da família e é uma situação de longo prazo, então ela merece atenção. Por isso o consumidor tem que procurar buscar conselho, buscar com pessoas mais experientes, buscar ajuda profissional para assinar o contrato e pensar bem.
pensar, refletir bastante, não fazer de sopetão. Às vezes vai lá no estande de venda de uma construtora que, via de regra, são feitos de uma maneira muito bonita, que é atrativa, as pessoas se sentem muito confortáveis lá, são lançamentos, são atendentes bem eloquentes. É importante se animar de fato com esse negócio, mas você tem que voltar para casa antes de assinar, dar uma pensada, não fazer nada por impulso. Então vamos em frente. Distrato de contrato de compra de casa própria. A construtora não tem o direito, como fazem muitas, de só devolver a metade do que foi pago. Tem que devolver tudo se o comprador tiver justificativa, tipo falta de entrega no prazo, e ainda por cima pagar multas e juros. É assim que funciona, né? Quer dizer, que deveria funcionar, não é mesmo, advogado Lucas Miglioli, especialista em direito imobiliário? Você pegar um contrato desse para ler, você vai perceber a quantidade dos encargos que você tem quando o comprador deixa de cumprir sua obrigação. E se você colocar na balança, comparando com aqueles encargos que incidiriam sobre a construtora, quando ela atrasa a obrigação dela, você vai perceber o desequilíbrio do contrato. De qualquer forma, é bom lembrar duas coisas. Uma, que esta prosa tem a ver com desfazer o contrato de compra de um imóvel que ainda esteja sendo construído. No outro dia a gente fala aqui do distrato de imóvel já financiado no banco. E a outra coisa é o seguinte: tem uma medida provisória em estudo para resolver esse assunto de vez, esse assunto do distrato, sem ter que ir necessariamente para a justiça, como acontece agora. A edição dessa medida provisória, os distratos de contratos, os distratos desses compromissos de venda e compra, vinham sido conduzidos pelo Poder Judiciário. Diante do caso concreto, vinha fixando os percentuais de retenção. E aí variando, dependendo do caso, uma média de 10% de retenção para a construtora. É da sua conta. Então tá. Em Conta. Agenda Econômica. A economia que você entende. Continue participando. Telefone para a Central Nacional do Ouvinte. 61 3799 5471. Repetindo. 61 3799 5471. Escreva uma carta. Caixa Postal 258 Brasília DF. CEP 70359970. Quer saber mais alguma coisa? Mande um e-mail em conta@ebc.com.br. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. E a informação chega agora na economia. Eduardo Mancais. Isso mesmo, Walter Lima. Rombo fiscal. Era para ser anunciado o aumento do rombo fiscal, teto do déficit do governo federal, era para ser anunciado na sexta-feira, não foi. Ontem também não foi. Hoje não vai ser. E por causa de quê? Só lembrando primeiro, o permitido de déficit fiscal, que são gastos maiores do que as receitas, neste ano é de 139 bilhões, mas não está dando conta não. E aliás o ministro-chefe da Casa Civil, lá no Twitter dele, Eliseu Padilha, já negou que tem informação dizendo que ia subir para 170 bilhões. Diz que não é isso não. E 170 bilhões foi do ano passado, tá? Então é o seguinte, por que está acontecendo? Agora tem que se entender a parte política com a parte econômica, que eu falei ontem aí. Aumentar o teto do déficit tem que passar pelo Congresso Nacional. O Congresso tem que aprovar ou não. E isso que está tendo a conversa, então. Aliás, também nisso aí, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está sendo bem claro desde sexta-feira. Não é por aí. Não é aumentando o déficit fiscal, o teto, que vai resolver a situação. Vamos ouvir rapidinho. Porque o aumento da meta não é justo com a sociedade brasileira. O governo brasileiro já tem um déficit muito grande para não gerar as condições para cumprir essa meta. Quando você não cumpre a meta, você está sinalizando que o endividamento pode crescer, que isso pode gerar dificuldade. Então, eu acho que o bom é a gente cumprir a meta.
Então tá aí. O ponto então é o seguinte: o governo também está pensando, vai ter que gente interessada em comprar a concessão, o direito de uso de 19 aeroportos que hoje estão com a Infraero. Agora, voltando à meta fiscal. Seguinte, se mudar agora, outra coisa que o governo também está preocupado é sobre os investimentos estrangeiros. Já pensou no momento desse, chegar lá o pessoal que dá a nota de risco, rebaixar a nota de risco do Brasil nesse momento é a pior coisa possível que pode acontecer. Então tudo isso aí, por isso que não está tão fácil assim anunciar o aumento do teto da meta fiscal, aumentar o quanto que pode gastar mais do que está recebendo. E só lembrando hoje rapidinho, 1983, o Brasil levava um tremendo calote da Polônia. Diz que não ia pagar o que tinha conseguido emprestar do Brasil. O caso ficou conhecido então como as Polonetas, onde o Brasil levou calote. Prejuízo na época de 1,8 bilhão de dólares. Continua até hoje, Walter Lima. Tá aí, né? Eduardo Mancais nos atualizando. Estamos apresentando Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de Valor. E com a gente, aqui no Em Conta, a economia que você entende, Entrevista de Valor, vamos conversar com o Dr. Lucas Miglioli. Ele é sócio fundador do Miglioli Bianchi Advogados, especializado em direito imobiliário. Aí que a gente vai tirar umas dúvidas. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês também. A dúvida aqui para os ouvintes entenderem é o seguinte: distrato, você paga um apartamento, às vezes não recebeu, às vezes está pagando, comprou uma casa própria e tal, e por um motivo ou outro você quer fazer o distrato. Tem direito à devolução alguma parte. Então esse é o assunto aqui. Primeira coisa, a pessoa tem direito a fazer o distrato, né? Sem dúvida. E o distrato pode ocorrer por vários motivos. Ultimamente a gente tem visto aí com o agravamento da situação financeira do país, o distrato ocorrer por dois motivos principais. Um, pela falta de condição financeira do comprador, né? A gente tem acompanhado a evolução do mercado, as pessoas perdendo os empregos e com isso enfrentando dificuldade para honrar o compromisso assumido, compromisso muito impactante no orçamento da compra do imóvel. E, por outro lado, a gente tem visto também o distrato ocorrer por inadimplência das construtoras, que vem atrasando, em alguns casos, a entrega do imóvel. A gente já conversa sobre outra parte da pessoa que já está pagando, não consegue, quer devolver, mas primeiro em cima dessa parte que também está acontecendo por causa da crise, a construtora não consegue entregar aquilo pelo qual já recebeu bastante dinheiro, daí é o distrato. Inclusive o escritório de advocacia dos senhores já tratou de um caso para a gente já se referir em cima de uma coisa real, né? Nesse caso, então, eu paguei bastante coisa para ter uma casa, um apartamento, um imóvel, e a construtora, porque foi na planta, a construtora não entregou. Eu tenho quantos dias assim para resolver esse assunto? Não há um prazo determinado para resolver o assunto, né? Aliás, com relação a essa questão do prazo, se discute muito um prazo de carência que se dá para a construtora de 180 dias em regra para entregar o imóvel depois do prazo fixado do contrato. Quer dizer, então, além daquele prazo inicial estabelecido no contrato, ela tem mais 180 dias pela frente aí para acomodar alguma intercorrência e não pagar nenhum encargo sobre isso, sobre essa não entrega. Opa, desculpe. É que nesse... Pode falar. Por telefone antes acontece isso. Pode continuar, doutor, por favor. Eu queria dizer que nesse caso específico, por exemplo, a construtora não só ultrapassou esse prazo de 180 dias, como se verificava, né, com uma simples olhada lá na evolução da obra, que ela não ia conseguir entregar no curto prazo. E esses compradores tinham necessidade de um imóvel maior, já estavam esperando uma criança que estava prestes a nascer e com isso não conseguiam mais se acomodar no apartamento que tinham. Então eles precisavam efetivamente, no curto prazo, de um imóvel maior. Então eles foram obrigados a fazer um negócio em busca de um apartamento maior. Agora entra na outra parte da complicação, começa aí, né?
devolução só de 50% do que eu paguei. Isso é regra? O que é isso aí? O texto isso está previsto agora na MP, que vai ser publicado aí nos próximos dias. O que se vem se discutindo é que, na hipótese do distrato decorrer por inadimplência do comprador, uma inadimplência aí superior a 6 meses, você tem a retenção pela construtora de 50% daqueles valores pagos. Mas veja que essa retenção é limitada, pelo que se vem discutindo, a 10% do valor do imóvel. Não é o total que foi pago por ele, não, né? Depende de quanto ele pagou naquele momento, até aquele momento. Então vai ser 10% do imóvel, ou se pagou mais, vai ter direito a mais, né? Não. Você enquanto você vem pagando no curso da compra pré-entrega, antes da entrega das chaves, você, nessa hipótese, teria retido 50% do valor que você pagou. Mas esses 50% não poderiam ultrapassar 10% do valor total do imóvel. Agora entendi. Então, em cima desse detalhe também, no caso que vocês trataram, levaram para a justiça, a pessoa acabou recebendo o total do valor pago, né? Sim, não, mas aí é um caso outro peculiar, caso, né? A medida provisória deve entrar em vigor, ela vai ser publicada, eu acho que vai ser objeto de muita discussão jurídica ainda, até com relação à própria constitucionalidade dela, porque muitos vêm criticando a adoção dessa ferramenta, a medida provisória, para atender esta finalidade. Até então, até a edição dessa medida provisória, os distratos de contrato, os distratos desses compromissos de venda e compra, vinham sido conduzidos pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, diante do caso concreto, vinha fixando os percentuais de retenção. E aí variando, dependendo do caso, para uma média de 10% de retenção para a construtora. Só que na hipótese do distrato ocorrer por culpa da construtora, que é a hipótese desse caso que a gente está usando como exemplo aí, a devolução tem que ser total dos valores pagos, imediata e total. Porque o distrato decorre de culpa da construtora e não do comprador. Em Conta. Agenda Econômica. A economia que você entende. Continue participando. Telefone para a Central Nacional do Ouvinte. 61-3799-5471. Repetindo. 61-3799-5471. Escreva uma carta. Caixa Postal 258 Brasília DF. CEP 70359970. Quer saber mais alguma coisa? Mande um e-mail em conta@ebc.com.br. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. Estamos conversando com o Dr. Lucas Miglioli, ele é sócio fundador da Miglioli Bianchi Advogados, especializado em direito imobiliário, falando justamente sobre o distrato. Vamos ver agora a outra parte que acontece, está acontecendo também por causa da crise. Antes da Caixa, do banco, ou quem for pegar o imóvel de volta, eu posso já também fazer o distrato. Agora, nesse caso do distrato, as regras, quais são as principais regras? A gente está falando aí, né, no distrato da aquisição do imóvel antes dele ser entregue, ou seja, aquele imóvel que você está adquirindo no stand de venda da construtora, o imóvel que está em vias de ser construído. Então a gente está tratando com a construtora, com a incorporadora e não com a instituição bancária que vai financiar o imóvel após a entrega das chaves. Então você tem aí, diante do cenário negativo, você identificando a possibilidade de passar a ter alguma dificuldade em honrar com essa obrigação do contrato, você tem a primeiro momento a ferramenta de procurar a própria construtora e buscar uma negociação, uma recomposição dos valores, você melhorar um pouco o fluxo de pagamento a fim de diminuir as parcelas mensais e conseguir ter um pouco mais de fôlego no seu orçamento. Esse é o primeiro passo.
ainda assim, diante de alguma dificuldade, você não conseguindo enquadrar manter esse pagamento dentro do seu orçamento, não vai te restar alternativa se não pedir a rescisão do contrato. Aí, novamente, começa a discussão com uma negociação na junta construtora para devolver o máximo possível do dinheiro que você pagou. Se a construtora se mantiver irredutível, e eu já te digo que muitas estão abrindo as portas mesmo para receber esse tipo de negociação e aceitando devolver percentuais maiores do que estão no contrato, que eu abro um parênteses para dizer que os percentuais dos contratos muitas vezes são abusivos, ela não vai ter muito interesse em postergar essa discussão judicialmente, não ter aberto a porta e negociado com os clientes, algumas pessoas se satisfazendo mesmo com essa negociação e aceitando que ela retenha algum valor, um valor pequeno, e dando por satisfeita aí a devolução. Agora, em alguns casos onde não há essa satisfação, ou não há uma flexibilização por parte da construtora, não tem restado alternativa aos compradores, senão procurar um advogado e promover uma ação judicial para tentar recuperar um valor maior. Né? E deixando bem claro para o ouvinte, então, para ele entender, que nós estamos conversando hoje sobre um imóvel que ainda está em construção. É o que estou pagando diretamente com a construtora, não é aquela outra fase do imóvel já pago, já o financiamento não, né? Nesse caso, uma dúvida, então, assim, com a construtora, faço o distrato, ficou acertado que eu vou resolver tanto lá, aquele tanto a construtora tem que pagar aqueles juros, alguma multa, alguma correção, alguma coisa em cima disso, não? Se o distrato partir por seu interesse, né, Eduardo, a gente vai buscar sempre a devolução corrigida daquele montante, sem nenhum encargo. Afinal de contas, a construtora, nessa hipótese, não está dando causa à dissolução do negócio. Agora, quando ela atrasa e o distrato decorre por culpa dela, aí eu acho que a gente tem que buscar sempre, não só a correção, mas os acréscimos, como multa, como juros, ou eventual reparação por algum dano sofrido. Porque muitas vezes, quando a construtora atrasa a entrega do imóvel, a pessoa pode estar numa situação de já ter vendido o imóvel anterior e está sendo obrigada a alocar um outro imóvel, está tendo custo mensal. O atraso da obra faz com que ela pague mais aluguel do que estava programado. Então, ela acaba tendo prejuízos, além dos danos morais, porque o negócio imobiliário é um negócio muito importante para a grande maioria das pessoas, né? A gente tem aí um momento de muito estresse, quando você percebe que aquele investimento grande que você está se esforçando para conseguir honrar, não vai ser entregue. Então você começa a ficar muito preocupado, você experimenta dissabores que devem ser indenizados. Né? E aí o dano moral vem também para reparar isso. E lembrando também que se o cliente, por um acaso, mesmo nessa fase, atrasou uma prestação, uma parcela, ele pagou depois com multa, juros e tudo, isso. Né? Aliás, se você pegar um contrato desse para ler, você vai perceber a quantidade dos encargos que você tem quando o comprador deixa de cumprir sua obrigação. E se você colocar na balança, comparando com aqueles encargos que incidiriam sobre a construtora, quando ela atrasa a obrigação dela, você vai perceber o desequilíbrio do contrato. Em Conta. A economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto. Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. Agora, só para terminar, é importante ter um conselho. A pessoa vai comprar uma casa, um imóvel, ainda na construção, na planta, como se diz, importantíssimo para a vida dela, para o resto da vida. Antes de assinar um contrato, não se apressa não, vê as condições que vai poder pagar.
converse com o corretor, com o advogado, com alguma associação para ver o que está assinando nesse contrato, né? É muito importante fazer isso e, além disso, ter a visão de longo prazo. Às vezes as pessoas pensam que naquele momento a situação financeira da família está confortável, ela consegue acomodar aquela prestação, mas ela tem que olhar no horizonte de longo prazo, porque você tem aí uma construção em média de 36 meses, depois com a entrega da chave você parte para um financiamento bancário que muitas vezes ultrapassa os 30 anos. Aliás, já foi até objeto de um programa que vocês conduziram muito bem aí na rádio, que tratou aí de uma outra discussão que se tem, né, que é a composição dos juros no financiamento bancário. Então, o negócio imobiliário é muito importante, ele é muito impactante para o orçamento da família e é uma situação de longo prazo. Então, ela merece atenção. Por isso, o consumidor tem que procurar buscar conselho, buscar com pessoas mais experientes, buscar ajuda profissional para assinar o contrato e pensar bem. Pensar, refletir bastante, não fazer de sopetão. Às vezes vai lá no estande de venda de uma construtora que, via de regra, são feitos de uma maneira muito bonita, que é atrativa, as pessoas se sentem muito confortáveis lá, são lançamentos, são atendentes bem eloquentes, a pessoa acaba se envolvendo naquele ambiente e às vezes se empolga. É importante se animar de fato com esse negócio, mas você tem que voltar para casa antes de assinar, dar uma pensada, não fazer nada por impulso, sem pensar adequadamente. Até porque é uma coisa para o resto da vida que vai ficar aquela despesa, né? Exatamente, mas você carregar um negócio mal feito por impulso durante 30 anos. É isso mesmo. Obrigado, hein, doutor Lucas Miglioli. Eu que agradeço, Eduardo, a possibilidade aí de discutir um pouco sobre esse assunto aí tão em pauta aí nos últimos dias. E o ouvinte agradece, até outro dia então, tá bom? Tá certo, um abraço, até logo. Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa: edição e apresentação Eduardo Mancais. Produção Cleide de Oliveira. Coordenação Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva Walter Lima. Trabalhos técnicos Pipi Caiabi. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente. A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.